E aí, galera, meus amigos, guerreiros e guerreiras, aqui Marcelo Bella, presidente Caveira Preta, e o nosso encontro de hoje é para falar um pouco sobre marketing, estratégia de marketing, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu tenho percebido aí que com o passar do tempo e a digitalização das coisas, o marketing, a estratégia vem se perdendo, né? Então, esses meus 44 anos de experiência, a gente vai aprendendo tanto na academia como também na vida, em relação aos meus empreendimentos, né? Lembrando que eu tive experiências maravilhosas, né? Experiências de vida que são fantásticas, que são assim inigualáveis, né? Que eu jamais esperava conseguir, né, realizar tanta coisa que Deus me deu, né? A gente passou lá pela Labotânica do Brasil, né? Realizamos o Diet Shake, um projeto maravilhoso, foi o primeiro shake da América Latina, né? Líder absoluto de vendas. Depois pela Nutrimental com o maravilhoso Nutri, né? A primeira barra também da América Latina, barra de cereais. Depois passamos pela maravilhosa Probiótica Laboratórios, com vários produtos premiados, né? Líderes absolutos no segmento de nutrição esportiva, e pela gloriosa Black School, né? Black School, líder na nutrição hardcore, na nutrição de elite, né? A nutrição esportiva da tropa de elite, né? Do BOP, o nosso BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Um abraço aí a todos os comandantes do BOP, a todos os operacionais do BOP que desde 2006, né, a gente vem apoiando, e eu tive a honra e o prazer de apoiar. E olha, eu sou o único civil que tem uma honraria. Eu tenho as 3 medalhas aqui, ó, na barra aqui do meu colete, né? Nós temos aqui os barretes das medalhas de ouro, prata e bronze de operações especiais. Então, isso são experiências impagáveis, insubstituíveis. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Vocês jovens empreendedores que querem fazer negócio, não importa que tipo de negócio, que tipo de serviço, né? O protocolo é muito importante. O protocolo referente a negócio, ele tem que ser seguido para que você possa fazer a sua melhor estratégia. Mas antes de falar de marketing, eu quero contar um caos engraçado que aconteceu hoje aqui no nosso escritório, foi muito bom. Olha, nosso escritório aqui, o gabinete do xerife, Caveira Preta, o xerife 01, né, o nosso escritório do xerife aqui no The Open Square Mall, né? Venha para cá para nos conhecer. Ele é meio a cabana do caçador também, né? Então, tem 2 machados. Nós tem 2 machados, um é meu, outro é do meu filho, o doutor Ianesco, e nós ganhamos esse machado. Esse machado foi feito por um ferreiro, lá da região de Fernandópolis, próximo ali a Mato Grosso. Um abraço, inclusive, ao pessoal de Fernandópolis e principalmente a quem nos deu esse presente, o professor Tiago, professor de Educação Física e atleta de bodybuilding, o professor Tiago. Tiago deu esses machados para mim e para o meu filho, e hoje eu estava trazendo um segundo machado, né? Só tinha o meu aqui, meu filho trouxe para cá o dele também, né? E nós íamos fazer a instalação desse machado. E o Pedro Vitor, vocês conhecem ele, é alto, barbudo, tal, parece um viking. E ele veio com o machado na mão, passou pelo shopping, todo mundo olhando, ele com o machado na mão, entrou aqui no nosso bloco de escritórios, e quando ele estava adentrando o elevador, ele percebeu que um rapaz frágil, franzino, né, um rapaz assim, que tem uma compleição assim como se fosse um funcionário de TI, um profissional de TI, né, quase um vírus de computador. E ele, de repente, olhou de lado e viu que o Pedro Vitor estava com esse machado na mão. E ele correu para dentro do elevador, mas Pedro Vitor também foi rápido e abriu a porta do elevador e entrou com ele. Ele se posicionou no canto, ficou com o celular em mão e olhava de canto de olho, assim, para o Pedro Vitor com aquele machado, tipo, o que esse viking vai fazer comigo aqui dentro do elevador? É isso, gente. Às vezes você se depara com um viking, com um machado dentro do elevador. Mas veja bem, nem todos são muito legais, hein? Fiquem espertos aí. Bom, então vamos falar do que é sério agora. Vamos falar sobre estratégia de marketing, né? Um abraço a todos os meus contemporâneos do curso de especialização de Marketing Internacional da Universidade de La Verne, lá nos Estados Unidos.
na Califórnia, a qual eu tive a honra de receber o título de melhor aluno do curso. Então, forte abraço aos meus amigos e colegas da Universidade de La Verne. Então, falar um pouco sobre marketing, né? A maioria das pessoas imagina que marketing é só propaganda, que marketing fala de marqueteiro. Olha, marketing, na verdade, ele vem de uma estratégia militar. Estratégia militar. Como naquele filme Tropa de Elite, né? Estratégia, stratégie. Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, stratégie, em francês, stratégie, em inglês, strategy, em alemão, estratégia, em italiano, estratégia, em espanhol, estratégia. A estratégia militar é como você vai se defender ou como você vai atacar o seu inimigo, né? E como você vai conquistar os seus objetivos. Isso na militaria é assim, né? Na vida de caserna é assim, você faz um planejamento, você tem lá o quartel-general, faz o planejamento, divide as tropas, passa os objetivos para a liderança, a missão, e todo mundo tem que cumprir a missão para chegar nos seus objetivos. Então, primeira coisa, você sabe qual é a missão da sua empresa? Você tem essa percepção do que é missão? E outra, você sabe que qual missão vai te levar, de como essa missão vai levar você até esses objetivos? Quais são os seus objetivos referentes a essa missão? E quais são os seus principais valores, as armas que você vai ter para poder conquistar esses objetivos? Isso vem da estratégia de marketing. Então vamos falar um pouquinho da estratégia de marketing. Para falar de marketing, nós temos que falar de um pensador, professor, executivo, que é Philip Kotler, né? Philip Kotler, um americano que desenvolveu as estratégias de marketing, que desenvolveu esse trabalho já no século passado. E ele tem um livro que eu recomendo que todos que queiram conhecer marketing comecem lendo esse livro, que é um livro chamado Administração de Marketing, de Philip Kotler. E num determinado momento, nos capítulos, ele fala sobre os 4 P's. P de Paulo, do apóstolo Paulo. 4 P's de marketing. Primeiro P, produto. Segundo P, preço. Terceiro P, ponto de venda. Quarto P, propaganda. Muito bem. Quando você olha de forma simplista, você fala, bom, eu pego um produto, coloco um preço, vou vender lá na loja do seu João e vou fazer uns folhetinhos, né, para poder vender esses produtos nessa loja. Vou fazer uma propaganda, alguma coisa para esse produto. Isso é uma forma muito simplista de pensar. Na estratégia de marketing, o produto significa você conseguir entender quais são os anseios dos consumidores, o que eles querem consumir. O que eles querem consumir? Essa é a chave, é a pergunta. O que eles querem consumir? Que tipo de serviços e produtos os consumidores precisam? A partir do momento que você entende a onda, né, a próxima onda, que ainda ninguém surfou, que ainda ninguém viu, que ninguém navegou, desse tipo de produto ou serviço, você já tem alguma coisa especial. Você está um passo na frente dos outros. A partir do momento que você já sabe qual é o produto ou serviço, você tem que categorizar esse produto ou serviço através do preço que você vai cobrar. E o preço define produto de combate, que é muito barato, produto de custo-benefício, que é um produto que a gente pode estar levando por conveniência, produtos premium, que aí são produtos mais elaborados, com maior qualidade, e produtos topo da cadeia, luxury, por exemplo, né? Então, a partir do momento que você categoriza o produto ou o serviço, você coloca o preço. E aí você já sabe de que faixa econômica
o consumidor que vai consumir esse produto ou serviço, ele pertence. E o P de ponto de venda? O ponto de venda é o canal. Canal é aquela história onde você vai navegar, né? Por onde você vai levar a sua embarcação, os canais, né? Então, o canal de venda, você vai vender no supermercado, você vai vender em bares e padarias, você vai vender em farmácias, você vai vender em lojas de shopping, você vai vender via internet. Qual é o canal que você vai navegar para vender esse produto ou oferecer esse serviço? E o quarto é a parte de propaganda. Como as pessoas vão saber que existe esse produto, como você vai vender, a que preço você vai ofertar. Tudo isso, a propaganda vai ajudar a despertar o interesse das pessoas nesse trabalho. Então, os 4 P's basicamente são isso. Mas isso é suficiente? Não. A partir do momento que você formou essa estratégia, por exemplo, a equipe de vendas, que pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser via e-mail, pode ser via porta a porta. A partir do momento que você montou a equipe de vendas são suas forças armadas, seu exército. No headquarter, você que é o general, define as estratégias. Depois, você coloca lá os tenentes, os capitães, você coloca os sargentos para levarem a tropa ao fronte, para atacar e conquistar os seus objetivos. Conquistado o objetivo, aberto o cliente, você tem que manter o cliente. E olha, é mais difícil manter o cliente, muitas vezes, do que abrir um cliente. Para isso, você abre uma intendência, um forte. Para quem já foi militar, sabe o que é intendência. Intendência é o pessoal da administração das Forças Armadas. Aí você coloca lá para garantir aquele território através do quê? Do trade marketing. Olha aí. Fazer um trabalho relacionado que una as estratégias de propaganda com estratégias de vendas no ponto de venda do cliente. Você tem tanto o trade marketing físico, quando você entra no supermercado, tem aquela ponta de gôndola maravilhosa, cheia de produtos com aquele cartaz de tanto por tanto. Isso chama a sua atenção e leva você a olhar aquele produto de perto. E também tem o trade marketing digital, que é aquele que, quando você está dentro do aplicativo ou do site daquele fornecedor, você recebe mais informações tipo promoção extra, frete grátis, desconto. Então, olha a importância do seu time de vendas, desse exército que vai fazer isso. Mas ainda tem um outro ponto. O outro ponto que faz com que as pessoas se fidelizem ao seu produto ou à sua marca. É a marca. A marca, a estratégia de branding. Branding é marca em inglês. A estratégia de branding, ela tem 3 pontos que eu acho fundamentais. O primeiro ponto é você ter conexão filosófica com o seu consumidor, entender como ele pensa, saber quais são as necessidades dele. Então, uma empresa de eletroportáteis, vamos pegar a líder mundial em eletroportáteis, a Mondial, uma empresa brasileira dos meus amigos Giovanni Marins e Alberto Bajani. Um abraço para vocês, um bacio aos italianos aí da Mondial. Quando as pessoas têm frio, precisam se aquecer, então um aquecedor vai muito bem. Quando as pessoas têm calor, precisam de um ventilador. Quando tem fome, uma air fryer. Então, ou seja, entender como elas pensam para ofertar o produto correto. Esse é o primeiro ponto, conexão filosófica. Segundo ponto, ofertar experiência. Olha, os meus amigos da Altstar, lá da Harley Davidson, Harley Davidson Altstar, onde você conquista os seus sonhos, do meu amigo Marco Aurélio. Um abraço ao Marco Aurélio e toda a equipe dele da Altstar. Fazer um test ride, você poder experimentar a moto, você poder participar de passeios, encontros. Isso é viver a experiência daquele produto. E o outro é ter um produto bom, um produto real, um produto, um serviço que realmente satisfaça você. Então, esses 3 pontos vão fidelizar uma parte da sua mente que se chama share of mind, né? Uma parte da sua mente. Quando você pensar naquele tipo de produto, naquele tipo de serviço, você vai relacionar aquela marca que está no seu coração. Tá? Esses 3 pontos são muito legais. E aí cada marca
cada marca tem os seus pilares, né, que fazem com que elas sejam diferentes em relação a outras marcas, que elas têm uma identidade própria. Esses pilares são muito importantes porque eles estão ligados a tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Então, por exemplo, a Black School. Black School é a empresa que eu fundei, empresa que eu criei os produtos, né, que eu tenho muito orgulho disso tudo. Então, a Black School ela tem 4 pilares da marca muito importantes. O primeiro, ela é a marca da tropa de elite, ou seja, ela é a tropa de elite da nutrição esportiva. Ela é a nutrição esportiva da tropa de elite, do BOP. Durante muitos anos, batalhões como o BOP, né, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais, policiais, né, lá do estado do Rio de Janeiro, recebeu os produtos da Black School para fazer esses operacionais, né, esses agentes especiais cada vez mais capazes, assim como outras áreas. A FAB, por exemplo, a área da Esquadrilha da Fumaça recebeu os produtos da Black School, o pessoal dos Caveiras Pretas da Marinha, o pessoal do Paraçar de resgate receberam os produtos da Black School, segundo batalhões de batedores, motociclistas também recebiam os produtos da Black School, ou seja, uma marca voltada a altíssima performance. Então, essas operações especiais, como o SEALs nos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, precisam do melhor. E o melhor suplemento sempre foi dado a esses agentes de operações especiais no Brasil pela Black School. Então, esse era o primeiro pilar que nós tínhamos ali com a caveira, né? A conquista da vitória sobre a morte. Segundo pilar, as Black School Girls, né? As musas Black School. Até pouco tempo, Fabi Frota era a nossa Black School Girl. Tivemos outras meninas como, por exemplo, a Carol Saraiva, uma das professoras de educação física, personal trainers e atletas mais bonitas do mundo, né? Esposa do grande atleta Eduardo Correia, um dos maiores campeões, talvez o maior campeão de todos os tempos no bodybuilding profissional do Brasil. Então, as Black School Girls. O terceiro pilar da marca Black School, pilar importantíssimo, né, da marca, é o próprio atleta de bodybuilding, né? Então, por muitos anos, foram patrocinados atletas internacionais, que são Olympia Legends, que competiram no Olympia. Né? Atualmente, lá nos Estados Unidos, a Black School ela tem uma representação de vendas, né? Ela tem uma representação pelo Bob Ticciarello, que foi campeão Mr. América, competidor do Mr. Olympia, e hoje ele é hostess, apresentador do Mr. Olympia, né? Então ele é o embaixador e revendedor da marca lá nos Estados Unidos da Black School. Aqui temos ainda o Woody Vito como atleta da Black School, entre vários atletas que passaram lá pela Black School. Então, 4 pontos, pilares importantíssimos da Black School que fizeram da Black School o que ela é, né, onde ela chegou até hoje. Então, com isso, eu passei para vocês hoje a importância de você usar protocolos para as estratégias que você vai fazer de marketing que abrangem todo o seu negócio, independente de qual é o seu segmento. Se é moto, se é suplemento, se é vestuário, não importa. Você tem que ter um protocolo estratégico. E eu sugiro a você ler alguns livros que são muito legais e falam um pouco do que eu também dizem de uma forma muito mais profunda, né? Então, o primeiro livro é o livro do Philip Kotler, que eu comentei com vocês, Administração e Marketing, né? Philip Kotler. Leiam esse livro, façam um aprofundamento que vocês vão aprender bastante. O segundo livro, que vem, uma geração que vem depois de Philip Kotler, são as 22 consagradas leis do marketing, né? As 22 leis consagradas do marketing, de 2 autores, que é o Al Ries e o Jack Trout. Esses 2 livros são super importantes para que vocês leiam. E na próxima conversa que nós falarmos sobre marketing, nós vamos falar sobre a estratégia do Oceano Azul, que já há muitos anos tem tido sucesso, mas muita gente ainda não conhece. Então, até a próxima, falando sobre marketing. Sucesso no seu negócio. Valeu! Caveira!